Dei o nome da minha terra natal ao meu software, agora minha ilha está sendo castigada. Olá, meu nome é Daniel. Nasci numa ilha pequena e pacata da América Central, cercada por mar cristalino, palmeiras e uma brisa constante que dava a sensação de que ali o tempo parava. As pessoas viviam de forma simples, entre a pesca artesanal, o pequeno comércio e a cultura local passada de geração em geração. A vida era tranquila, mas também limitada. Desde muito jovem, eu era o menino dos computadores, fascinado por tudo que envolvesse tecnologia. Consertava rádios velhos, desmontava celulares quebrados, e sonhava em trabalhar com algo que, até então, parecia inalcançável para alguém nascido naquele pedaço isolado do mundo. Apesar de todo o carinho que tinha pela minha terra, eu sabia que, para crescer profissionalmente, teria que sair dali. As oportunidades eram escassas, e por mais que meus pais fizessem de tudo para me incentivar, eles também sabiam que meu caminho estava além do horizonte. Então, aos 23 anos, depois de terminar a faculdade em uma universidade pública da capital do país, vendi praticamente tudo que tinha, juntei o pouco dinheiro que consegui com freelas e ajuda da família, e embarquei num voo com destino aos Estados Unidos, carregando mais sonhos do que bagagem. Lá, entre estágios, estudos e projetos paralelos, fui me especializando em desenvolvimento de software voltado para o setor corporativo. No começo, era só eu, tentando entender como funcionavam as engrenagens internas dessas organizações. Mas a cada nova reunião, a cada código escrito, minha visão de mundo ia se expandindo. Eu era curioso, observador, prestava atenção em tudo, nos discursos dos gestores, nas dinâmicas das equipes, nos gargalos entre departamentos, nas reclamações sussurradas nos corredores. Aos poucos, ganhei a confiança de alguns chefes, fui chamado para reuniões maiores, onde se discutiam estratégias e problemas que afligiam não só setores, mas empresas inteiras. Foi aí que comecei a perceber um padrão. Muitas empresas, mesmo grandes e bem estruturadas, tropeçavam em dificuldades parecidas, falta de conexão eficiente entre os sistemas remotos, fluxos de trabalho engessados, e uma perda enorme de tempo e produtividade por conta de processos desatualizados. Aquilo me incomodava. Era como ver uma ferida aberta que ninguém tratava de verdade, mas que sangrava produtividade e confiança dentro das corporações. O que mais chamava minha atenção era como essas empresas pareciam reféns de estruturas frágeis, bastava um pequeno problema técnico, uma interrupção, e tudo desandava. As áreas que deveriam estar em sintonia perdiam o ritmo, as decisões demoravam mais, a frustração se acumulava. Às vezes era um erro bobo, outras vezes um atraso na comunicação entre setores, mas o efeito dominó era inevitável. Bastava um detalhe sair do lugar para que o caos se instalasse. Era como se as engrenagens de uma grande máquina nunca estivessem perfeitamente alinhadas, e isso me deixava inquieto. Enquanto meus colegas focavam em cumprir suas tarefas, eu comecei a rascunhar, em silêncio, uma ideia. Queria desenvolver uma solução que fosse mais do que eficiente, queria algo elegante, inteligente, que se antecipasse aos problemas e se moldasse às necessidades reais de quem a usasse. Um sistema com resiliência, capaz de minimizar impactos mesmo diante de falhas externas. Resolvi fazer isso por conta própria, nas madrugadas solitárias entre o fim do estágio e o início das aulas da pós-graduação. Eram horas em frente ao computador, testando hipóteses, quebrando a cabeça com diagramas e simulações. Foi assim que a semente do meu software nasceu, de uma inquietação genuína, de uma necessidade real, e de uma vontade incontrolável de conectar o mundo de forma mais fluida e confiável. Comecei a testar meu software com um grupo pequeno de uma empresa de médio porte. Mas antes disso, foram meses carregando essa ideia no bolso, esperando o momento certo para apresentá-la. Em cada reunião que eu participava, buscava uma brecha, qualquer menção a um problema que meu sistema poderia resolver, qualquer sinal de frustração que eu pudesse transformar em oportunidade. Muitas vezes, fui ignorado, cortado no meio da explicação, tratado como um estagiário metido a visionário. Mas eu não desistia. Aos poucos, fui aprimorando minha abordagem. Estudava o perfil dos executivos antes das reuniões, preparava argumentos personalizados, simulava mentalmente como encaixar o assunto sem parecer invasivo. Até que, em um dia qualquer, tudo mudou. Estávamos em uma reunião técnica, debatendo falhas operacionais, quando um dos diretores se virou e perguntou: "E você, Daniel, tem alguma sugestão?" Meu coração disparou. Respirei fundo e, em 5 minutos, apresentei um rascunho verbal daquilo que eu vinha desenvolvendo há meses. No fim da reunião,
Ele me chamou de canto e disse que queria testar. O programa piloto foi tudo, menos tranquilo. O sistema apresentava falhas constantes, pequenos bugs que eu mal tinha tempo de corrigir antes que outros surgissem. O suporte era improvisado, minha equipe ainda era minúscula e estávamos todos aprendendo na prática, com o avião já em pleno voo. Às vezes, eu mal conseguia dormir à noite, revisando linhas de código que pareciam funcionar de dia e falhavam misteriosamente à noite. Ainda assim, havia algo que jogava a meu favor: o tempo. A empresa precisava com urgência abandonar a tecnologia anterior, cujo suporte seria encerrado nos próximos meses. Eles estavam num beco sem saída, e o meu sistema, mesmo imperfeito, era a única alternativa viável. Um dos processos críticos da empresa dependia diretamente dessa substituição, e a cada dia que passava, a pressão aumentava. Foi essa urgência que fez com que minha tecnologia fosse adotada. Não foi porque ela era perfeita, mas porque era a tábua de salvação. Trabalhamos juntos para ajustar cada ponto, cada instabilidade, cada ajuste fino. E à medida que o sistema se firmava, os resultados começaram a aparecer. As falhas diminuíram, a fluidez aumentou, e pela primeira vez em muito tempo, aquela área da empresa passou a funcionar de forma mais eficiente. Com o tempo, ficou claro que, mesmo com o início conturbado, o meu sistema estava superando as expectativas. Ele não apenas substituiu a tecnologia anterior, ele a superou com folga. As tarefas começaram a ser executadas com mais rapidez, os relatórios eram gerados com precisão, e a integração entre setores se tornou mais natural. O que antes era um risco temporário se transformou em um verdadeiro avanço operacional. Muitos funcionários, que no início estavam céticos, passaram a defender a ferramenta com entusiasmo. A empresa não só sobreviveu à transição, ela floresceu com ela. Isso marcou o início de tudo. Quando assinei o contrato definitivo, senti uma mistura de alívio, euforia e gratidão. Eu sabia que não era apenas um contrato, era a validação de um sonho, o momento em que tudo deixava de ser ideia e se tornava realidade. E naquele instante, algo dentro de mim pediu por um gesto de gratidão. Decidi que queria homenagear minhas raízes, dar um nome ao sistema que refletisse de onde vim, que carregasse um pedaço da minha história. Dei ao software o nome da ilha onde nasci. Era um nome incomum, sonoro, exótico até. Quando apresentei o nome oficialmente, alguns acharam curioso. Teve gente que tentou adivinhar. É um acrônimo. Significa algo em inglês. Outros especulavam que fosse alguma referência tecnológica cifrada. Mas ninguém imaginava que aquele nome era, na verdade, o mesmo da pequena ilha esquecida do mapa, onde minha infância havia se passado. Para mim, no entanto, não era só um nome. Era minha origem, minha identidade, meu lar. Era uma maneira de fazer o mundo corporativo ouvir, mesmo que sem saber, o nome da terra onde minha família ainda morava. Naquele momento, achei que era a decisão certa. Achei que era bonito. Mal sabia eu que esse gesto de carinho poderia carregar um peso muito maior do que eu jamais poderia prever. O tempo passou, e o software se espalhou com uma velocidade surpreendente. A cada nova empresa que o adotava, outras vinham atrás, movidas pelos resultados que começavam a se tornar visíveis no mercado. Em poucos anos, ele já estava presente em milhões de máquinas corporativas ao redor do mundo, tornando-se uma referência silenciosa, porém poderosa, nos bastidores de muitas operações empresariais. Minha empresa cresceu rapidamente, mas de forma estruturada. Já faturávamos algumas centenas de milhões de dólares anuais, com equipes espalhadas por vários fusos horários, traduzindo, adaptando e refinando a tecnologia. Comecei a viajar o mundo para apresentar pessoalmente o sistema, fechar parcerias e entender melhor as dores de cada cliente. Era uma rotina intensa, cheia de responsabilidades, mas também profundamente gratificante. Mas então, as falhas começaram. Não era culpa do meu software. Ele havia sido projetado para ser resiliente, com mecanismos de contingência e recuperação de falhas, mas ainda assim havia limites. Nenhuma tecnologia é mágica, e ele não podia fazer o impossível. As interrupções aconteciam por causas que estavam muito além do nosso alcance, desde escavadeiras rompendo cabos de fibra ótica em centros urbanos até quedas repentinas de energia em prédios mal estruturados. E não parava por aí, bastava uma atualização automática mal programada no servidor de uma empresa parceira, um rompimento de cabos durante obras em calçadas, ou até mesmo um caminhão encostando num poste para interromper completamente o acesso ao sistema.
Teve uma vez em que um incêndio num data center deixou clientes da Ásia e da América do Sul offline por horas. Em outro caso, um técnico desligou acidentalmente um switch durante a manutenção de rotina. Tudo isso era invisível para o usuário final, mas quando a tela travava, era meu software que eles culpavam. Às vezes era uma tempestade, outras vezes um roteador mal configurado, ou ainda uma simples reinicialização de rede feita no horário errado. Mas, no fim das contas, quem aparecia na tela com a mensagem de erro era sempre o meu sistema. Era ele que os usuários viam congelado, travado, frustrando seus dias. E assim, mesmo sem culpa, o software se tornava o vilão diante dos olhos de milhares de pessoas, e o nome do sistema, que era, na verdade, o nome da minha ilha natal, apesar de praticamente ninguém conhecer, também. No início, tudo isso era só uma frustração profissional. Eu encarava as quedas e os erros com a seriedade de alguém que queria entregar excelência, mas sem nunca imaginar que pudessem ultrapassar o campo técnico. As reclamações chegavam, os relatórios de suporte se acumulavam, e por mais que a equipe trabalhasse sem parar, havia uma certa impotência em saber que parte dos problemas estavam fora do nosso alcance. Mas então, algo estranho começou a acontecer. O que antes era apenas desgaste de trabalho, começou a ganhar um contorno mais inquietante, como se houvesse algo que eu não conseguia nomear. As falhas técnicas, que antes eram tratadas como parte do processo, passaram a me atingir de um jeito diferente. Era como se carregassem um peso que não se explicava apenas com lógica ou estatísticas. Comecei a ter uma sensação estranha de que algo fora do nosso controle estava se manifestando. Como se cada falha não terminasse ali, no sistema, no computador, na sala de reunião, mas reverberasse de alguma forma muito mais ampla, muito mais sombria. Uma vibração no ar, uma coincidência incômoda, uma sombra sutil pairando sobre algo que antes era só trabalho. E quanto mais isso se repetia, mais difícil era ignorar a sensação de que havia uma ligação entre o virtual e o real, entre os erros técnicos e algo que eu mal começava a compreender. A cada grande falha do sistema, acontecia uma tempestade severa na minha ilha natal. No começo, tentei afastar qualquer pensamento que ligasse uma coisa a outra. Eu me obrigava a ser racional, a focar nos dados, na lógica, nas causas técnicas. Me dizia que eram apenas coincidências, que o mundo não funciona com esse tipo de conexão mística entre bits e nuvens de tempestade. Mas, por dentro, algo começava a se agitar, como uma dúvida incômoda que eu me esforçava para calar. A primeira vez coincidiu com uma falha de conexão em uma empresa grande. Horas depois, um vendaval destruiu parte da cidade onde meus pais moram. Árvores foram arrancadas com raiz e lançadas contra postes, telhados inteiros voaram pelos ares, e muitos imóveis foram destelhados. Meus pais estavam em casa no momento da tempestade e se refugiaram no banheiro, o único cômodo sem janelas grandes. Algumas telhas do quarto deles foram arrancadas, e os estilhaços de vidro das janelas estouradas atingiram parte da sala. Por sorte, eles não se feriram gravemente, mas ficaram extremamente abalados. Quando finalmente consegui falar com eles, horas depois do susto, minha mãe me disse algo que me gelou por dentro. A previsão do tempo estava boa, Daniel. Ninguém falou nada sobre tempestade. Nenhum aviso. Foi como se ela tivesse surgido do nada mesmo. Meu pai confirmou, dizendo que o céu estava limpo pela manhã, e que nem os pescadores tinham sido alertados para ficar em terra. Aquilo mexeu comigo. Não fazia sentido, e, ao mesmo tempo, fazia todo sentido dentro daquela dúvida que eu tentava reprimir com todas as forças. Ainda assim, eu negava. Me apegava à estatística, à improbabilidade. Dizia a mim mesmo que tempestades acontecem, que não era a primeira nem seria a última. Mas a segunda vez foi ainda mais grave e específica demais para ser ignorada. Um enorme navio cargueiro, que fazia rota entre a China e o Brasil transportando centenas de contêineres com mercadorias diversas, enfrentou uma forte tempestade no meio do Oceano Atlântico. Parte da carga se desprendeu durante o balanço extremo da embarcação, e um dos contêineres caiu direto sobre um dos principais cabos de fibra ótica submarinos que conectavam continentes inteiros. O impacto foi o suficiente para romper a estrutura, e isso causou uma instabilidade global que afetou diretamente milhares de empresas, inclusive algumas das que usavam meu sistema. As reclamações começaram a surgir como ondas, uma após a outra, de diferentes países, em diferentes línguas. Era como se, de repente, meu software tivesse colapsado diante do mundo todo. Mas pior ainda foi o que veio depois. No dia seguinte,
uma tempestade com ventos de 140 km por hora atingiu a ilha com uma fúria inédita, como nunca antes havia sido registrada. Era como se uma energia acumulada em tantos gritos de frustração tivesse encontrado um ponto de descarga, e aquele ponto fosse justamente o lugar de onde eu vim. Desta vez, meu irmão mais velho, que morava com a namorada há quase 6 anos, perdeu tudo. A casa deles foi completamente destruída, até as paredes desabaram, e eles tiveram que correr no meio da ventania até a casa dos meus pais, que felizmente era próxima, onde se abrigaram no porão. Ficaram sem energia, sem água e sem sinal de celular por quase 2 dias. As vozes da minha família, quando consegui contato mais tarde, estavam pesadas de medo, cansaço e incredulidade. Foi quando o medo começou a se sobrepor à razão. Por mais que eu tentasse manter o pensamento científico, comecei a sentir que havia algo que não podia mais ser ignorado. Comecei a notar um padrão. Primeiro vinha a falha, às vezes pequena, às vezes catastrófica, e com ela, a fúria. A frustração se espalhava como fogo em capim seco, e-mails exaltados, ligações irritadas, mensagens nos fóruns e nos chats de suporte explodindo em reclamações. As pessoas xingavam, exigiam explicações, ameaçavam trocar de sistema, como se meu software fosse o vilão de um problema que, na maioria das vezes, nem era seu. Eu lia tudo. Tentava manter a calma, me convencer de que fazia parte da rotina de qualquer sistema grande. Mas depois vinha a parte que gelava meu sangue. A ilha. Minha ilha natal. Era como se a energia daquela fúria coletiva, acumulada e descarregada com intensidade, de alguma forma se materializasse em forma de tempestade, de destruição. Não era apenas o desconforto de lidar com reclamações, era como se algo mais estivesse sendo alimentado por essas emoções. Comecei a observar com mais atenção e, para minha surpresa, logo após os episódios mais críticos de instabilidade, algo sempre acontecia por lá. Era uma ventania, uma chuva repentina, uma oscilação brusca no tempo. Mas não era só isso, eram fenômenos extremos, violentos e, o mais perturbador, completamente inesperados. Os serviços meteorológicos não previam. Os boletins locais não davam sinais. Era como se o céu da ilha escondesse um segredo que só se revelava depois da tormenta digital. Coincidência? Talvez. Mas não uma, nem duas, foram várias. E a frequência estava aumentando. Em uma ocasião, a instabilidade do sistema durou pouco mais de 10 minutos, mas no mesmo dia, uma frente de calor úmido se converteu em uma tempestade tropical em menos de 1 hora, assolando parte da costa da ilha com ventos que pareciam rugir. Em outra, após uma falha global, uma sequência de raios atingiu 3 pontos distintos da ilha, causando incêndios em áreas de mata que nunca haviam sofrido esse tipo de dano antes. A cada novo evento, minha angústia crescia. Era como se a ilha estivesse respondendo ao sofrimento das pessoas, como se o nome que dei ao sistema tivesse se tornado um canal entre o emocional do mundo e o físico daquele lugar. E, com o tempo, a sensação deixou de ser apenas incômoda e passou a ser sufocante. A cada pico de instabilidade no sistema, por menor que fosse, meu corpo reagia antes mesmo da mente processar, mão suando, respiração acelerada, olhos grudados nas notificações do celular. Eu não conseguia me concentrar em mais nada até ter certeza de que não havia nenhum alerta vindo da ilha. Ligava para meus pais, checava portais de notícias locais, atualizava compulsivamente os aplicativos de previsão do tempo. Às vezes era só uma queda temporária de conexão em outro continente, mas mesmo assim meu coração disparava. Era como esperar uma tragédia prestes a acontecer, e saber que, de alguma forma, eu poderia ser o gatilho. E a cada vez, o impacto era maior. E minha angústia também. Comecei a sentir que havia algo mais profundo acontecendo, algo que a razão não explicava, mas que o instinto já gritava faz tempo. Será que, ao conectar o nome da minha terra ao software usado por milhões, eu criei uma ponte invisível entre o mundo digital e o físico? Será que essa ponte agora está drenando sobre a ilha todo o peso da indignação global? Coincidência? Ou algo muito, muito mais sério? Falei com uma amiga, colega da pós-graduação, que sempre teve uma visão muito mais ampla das coisas. Ela é formada em tecnologia da informação como eu, mas também vem de uma família com raízes profundas em tradições ancestrais. A avó dela era conhecida como uma espécie de curandeira espiritual na comunidade onde cresceu, alguém que entendia da natureza, das energias e das palavras como quem decifra um código invisível. Quando contei tudo a ela, meio envergonhado, esperando um olhar cético, ela apenas me ouviu em silêncio e depois disse,
com calma. Quando muitas pessoas sentem a mesma coisa ao mesmo tempo, raiva, frustração, indignação, isso cria uma vibração, Daniel. Uma vibração que se espalha. Se essa energia encontra um ponto de foco, um nome, um símbolo, um elo, ela se ancora ali. Fiquei em silêncio, digerindo cada palavra. Ela continuou: você deu o nome da sua terra a um sistema usado por milhões. Quando ele falha, todos olham para esse nome. Todos sentem algo intenso, e esse algo se projeta. Não é magia, é energia. Talvez você tenha criado, sem saber, uma ponte, um canal. Será que, sem querer, ao batizar meu software com o nome da minha terra, eu criei uma ponte entre esse sistema e a ilha? Hoje vivo com culpa. Uma culpa que não me deixa em paz, que cresce cada vez que ouço o nome do sistema sendo citado em uma reunião, em um relatório, em uma notícia. Parece que minha tentativa de homenagear minhas raízes, de eternizar a memória da minha terra em algo positivo, acabou trazendo sofrimento para ela. Às vezes penso que fui ingênuo, que confundi gratidão com exposição. Já considerei mudar o nome do software, disfarçar como uma grande atualização, algo técnico, protocolar, que passasse despercebido. Também já cogitei vender a empresa, sumir do cenário tecnológico e desaparecer por completo, talvez voltar para a ilha, tentar reconstruir com minhas próprias mãos aquilo que, talvez, ajudei a destruir. Mas e se for tarde demais? E se essa conexão, esse elo invisível, já estiver tão profundamente enraizado que nenhuma ação minha possa revertê-lo? E se, ao tentar apagar a ponte, eu apenas intensificar o fluxo que a atravessa? Vivo num dilema constante, preso entre o desejo de reparar o dano e o medo de agravar ainda mais as consequências de algo que eu nunca imaginei que pudesse ser real. O que mais me assusta agora é a sensação de que estou vivendo sobre um campo minado, e a qualquer momento, um simples alerta pode ser o estupim de uma nova tragédia. Já não é apenas um desconforto ou uma preocupação técnica. É um pavor crescente, constante, que toma conta de mim sempre que vejo o sistema registrar qualquer oscilação. Pode ser um pico de latência, uma conexão temporariamente perdida, um log de erro inofensivo, mas meu coração dispara como se estivesse lendo o anúncio de uma catástrofe iminente. É como se eu estivesse assistindo a um relógio invisível que conta os segundos até o próximo desastre. A cada novo sinal de instabilidade, fico paralisado, esperando uma mensagem dos meus pais, uma notícia da ilha, uma confirmação do pior. E o pior é que, no fundo, por mais que tente racionalizar, eu sei que isso pode acontecer a qualquer momento. Eu me pergunto, será que, sem saber, desencadeei algo que não consigo mais controlar? Algo que não se limita ao mundo da tecnologia. Algo que responde, em silêncio, à dor coletiva das pessoas e devolve isso ao lugar que um dia eu chamei de lar. Comentário do curador. Essa história deixa qualquer um arrepiado de verdade. A princípio parece só um caso de sucesso na tecnologia, mas aos poucos vai se revelando algo muito mais profundo e sombrio. Dá para sentir o peso da escolha que o Op fez, algo tão simbólico e sincero, mas que acabou se transformando em um elo invisível entre dois mundos. E o pior é pensar que talvez ele realmente tenha despertado uma conexão que não dá mais para ser desfeita. Às vezes, a gente tenta fazer algo bom, e não imagina as consequências que podem surgir quando os sentimentos tão intensos se acumulam e se voltam para um único ponto. Pode ser coincidência, claro. Mas pode não ser. E isso é o mais assustador. Nomes têm poder. E talvez, nesse caso, ele tenha sido grande demais para carregar sozinho. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.